Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro, e hoje, dia 24 de junho de 2024, é o encerramento do nosso painel espírita sobre a dependência química. E o nosso amigo André Luiz, do Centro Espírita André Luiz, em Taubaté, né, São Paulo. Ele abriu o nosso painel e hoje ele vem encerrar o nosso painel. Que maravilha, né? Para conversar conosco sobre as drogas e a ilusão da fácil libertação. Essas drogas, né, que têm arrastado tantos irmãos para a dor, para o sofrimento e até mesmo para a morte, né? Uma morte muito triste, que nós sabemos que depois do plano espiritual complica muito a nossa caminhada. E as famílias também, né? Isso não afeta só o dependente, as famílias também são envolvidas nesse processo e o sofrimento é geral para os familiares, para os amigos. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso painel, nós vamos convidar a nossa irmã Carmen Matos para fazer a leitura do preparo e a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Boa noite a todos. Eu preparei desse livrinho aqui, Ânimo, de Lorival Lopes, e a lição aberta foi essa aqui, que tem como título És como te vês. E ele nos fala assim: Como te vês? Se te vês infeliz, chamas a infelicidade para perto de ti. Se te vês arruinado, a ruína passa a ser a tua companheira. Se te confessas descrente, a descrença se firma dentro de ti. Mas se te vês saudável, a saúde se instala em ti. E se te afirmas feliz, a felicidade te faz companhia. Mas o que é felicidade? Felicidade é ver em tudo um ensinamento, na perda um ganho maior, nos sentidos do corpo preciosos dons, na ação uma fonte de riqueza, no lar e nos amigos uma bênção, e no existir uma sublime oportunidade dada por Deus. Como te vês, assim és. Na lavoura, o lavrador sente o aroma conforme a planta. Então, amigos, estamos aqui reunidos. Só temos a agradecer mais essa oportunidade dessa reunião aqui pública, na Casa de Francisco, para aprendermos mais um pouco, para esclarecermos aquilo que ainda nos é de muita dúvida. Então, abençoe nosso amigo André Luiz, que novamente chegou aqui para nos dar mais uma luz, mais esclarecimento, mais ensinamento, para que a gente saia fortalecido nessa matéria, nesse tema tão difícil para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu amigo, você tem até 18, 19h30, né? Das 7h30 para fazer as suas reflexões e, mais uma vez, pedimos a Deus que te abençoe e abençoe a todos nós. A palavra está com você. Bom, boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, para a gente aí abordar um tema tão importante, né? Tão delicado e tão grave também, que nós estamos enfrentando aí, as famílias todas, né? O mundo inteiro, nosso país e todos os países em geral, né? Até os países mais ricos hoje estão enfrentando um problema gravíssimo que realmente destrói a sociedade, né? Nós estamos vendo aí atualmente o Canadá, que sempre foi um país exemplar do ponto de vista, né, político, social, econômico, e hoje está vivendo um grave problema hoje social e ideológico e com comprometimento enorme dos jovens, né? Eu tive no Canadá em 2013, né? Tem 11 anos, passei lá um período estudando e não era assim. Então você vê que coisa de 10 anos para cá, como que um país que era um exemplo para o mundo conseguiu, né, chegar a esse ponto, esse extremo que eles estão vivendo lá hoje. Então, isso mostra como que o problema é grave, é sério e que ninguém está livre, né?
Nenhum país está livre. Então, tem que estar numa vigilância o tempo todo. E é lógico que alguma coisa está errada, né? Por que que os nossos jovens estão se perdendo com tanta facilidade, né? E cada vez mais precocemente? Eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês. Eu trouxe uma apresentação, porque o tema merece, e vamos ver se vocês conseguem. Eu estou compartilhando, verifica se vocês estão conseguindo Estamos vendo, visualizar. estamos vendo, Estão vendo? estamos sim. Agora você saiu. Compartilha de novo. Então, peraí. Só um pouquinho. Só estou vendo se eu consigo. Que fechou a apresentação, ela fechou. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de novo. Só um pouquinho. Entrou. Entrou sim, já está aqui. É só ampliar. Então, vamos lá. Estão vendo? Estamos sim. Joia. Ótimo. Ah, então que bom. Que aí é um tema que merece a gente trazer uma apresentação aqui para vocês pela complexidade que envolve, né? Então nós vamos falar aqui dentro do painel aí que o Centro Espírita está apresentando, né? Esse período todo aí com vários palestrantes. A gente está encerrando hoje esse painel de dependência química, falando sobre as drogas e a ilusão da fácil libertação. Bom, nossos vícios são criados, né, em nossas reencarnações, normalmente pelos desvios às leis divinas. Então, a dependência química está dentro dos diversos vícios, né, que nós enfrentamos em nossas vidas. E por que que muitas vezes, né, e frequentemente a gente acaba fraquejando, né, e caindo nesses diversos tipos de vício? Nós espíritas, né, sabemos que isso está muito ligado a fraquezas, a más tendências que trazemos de outrora, de vidas passadas, né? Então, esse é o grande diferencial quando a gente fala em vício, quando a gente fala em dependência química, quando a gente fala em alcoolismo, quer dizer, qualquer tipo de vício, com a visão espírita, né? Porque a nossa visão vai mais além, né? Traz lá na sua origem, né? A medicina terrena, ainda engatinhando nessa questão, nessa visão mais ampliada, ainda enfrenta muita dificuldade, inclusive no tratamento efetivo. Nós sabemos que hoje, até algum momento, apesar de todos os avanços tecnológicos, de todos os avanços em relação a novos medicamentos, a novos tipos de tratamentos, a gente evoluiu muito pouco em relação ao tratamento da dependência química, inclusive do alcoolismo, né? O que a gente mais vê é o quê? O dependente químico, ele vai, ele interna, ele passa um tempo em tratamento, ele volta para a sociedade e ele volta para a dependência. É o que a gente mais habitualmente verifica. E hoje, né, quando a nova psiquiatria, a nova ciência começa a trazer uma visão além, uma visão mais transcendental, aí a gente começa a ver, então, resultados um pouco diferentes. Então é muito importante que a gente lembre disso, né? Isso está muito ligado a vidas passadas, está muito ligado às nossas reencarnações anteriores, que já trazemos como más tendências, como más inclinações. E por isso que a gente observa diferenças, né, entre jovens, às vezes, às vezes não, né? Muito comumente com a mesma criação, vivendo no mesmo meio social,
no mesmo meio econômico, e um cai nas armadilhas e o outro não. Um às vezes entra e sai com facilidade. Outros, uma vez que entram, não conseguem sair mais. Quer dizer, o que que diferencia se eles estão expostos da mesma forma? Muitas vezes. A gente vê muito isso em famílias. Filhos que não têm problema algum com drogas e outros na mesma família com problemas sérios, que tiveram a mesma criação, que têm o mesmo convívio social, né? E aí a gente tem essa visão além, né? Que é uma visão muito peculiar de nós espíritas que estudamos isso, que a gente tem esse conhecimento das informações que nos são passadas do plano espiritual, mas que aos pouquinhos a gente está vendo um avanço da ciência, né? Para um entendimento mais a fundo em relação à saúde como um todo e principalmente em relação a essa questão das dependências químicas, dos vícios, de uma maneira geral. Então, isso não é diferente em relação à dependência química. Então, hoje a gente enfrenta, né, um grave problema aí de saúde pública, né? Eu acabei de falar há pouquinho sobre a situação que a gente vê hoje no Canadá, por exemplo, que era um país exemplar, né? É um problema que está atingindo hoje, né, o mundo inteiro, né? E aqui no Brasil não é diferente, né? Então, um grave problema de saúde pública terrena, mas que nós sabemos que se estende para o plano espiritual. E não só se estende para o plano espiritual, mas também se estende para próximas reencarnações. Então, observe que a coisa é muito mais séria do que parece. É muito mais profundo do que a gente imagina quando a gente tem uma visão muito mecanicista, né? Uma visão muito materialista da coisa, quando o negócio é muito mais profundo, né? Então, no plano encarnado, o que que a gente observa aqui no nosso dia a dia, na realidade, né, dos nossos, principalmente dos nossos jovens? O que que a gente está observando em todos os países praticamente, né? Cada vez mais os pais, né, e parceiros desesperados, né? A gente vê que a dependência química destrói milhares de vidas e famílias. E famílias. Porque quando você tem alguém da família com dependência química, é praticamente um comprometimento enorme da família toda. Ninguém escapa do sofrimento que envolve a dependência química, né? É uma doença social. Sem dúvida nenhuma, é uma doença social, é uma doença epidêmica, eu posso dizer que é uma doença pandêmica, porque hoje ela está infiltrada em todos os continentes, em todos os países, independente do nível socioeconômico, né? Ela é responsável pelo desemprego, ela é responsável pelos homicídios, ela é responsável por suicídios, ela é responsável pelas maiores causas de mortalidade hoje na humanidade, na sociedade. Acidentes automobilísticos e criminalidade são hoje as causas externas, que superam, inclusive, as doenças cardiovasculares e as doenças oncológicas. Se nós formos parar para analisar em termos estatísticos, em termos de números. Então, ou seja, é gravíssima, é uma situação gravíssima do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde pública, né? E atinge todos os indivíduos, de todas as faixas etárias. Mas a porta de acesso mais fácil tem sido os nossos jovens. E de uma maneira assim avassaladora, né? Sempre houve o problema dos vícios, sempre houve o problema das dependências químicas, do álcool, mas na atualidade está demais e a gente vê isso de uma maneira exuberante, né? Então, o que está acontecendo, né? O que que mudou se nós temos uma sociedade que tende a evoluir do ponto de vista cultural, do ponto de vista tecnológico, organizacional, né? O que que faz com que as novas gerações aí estejam tão perdidas, mais do que tempos atrás? Eu lido com jovens, né? Eu sou professor universitário, tá? Do curso de medicina aqui de Taubaté, estado de São Paulo, e eu lido com jovens e eu vejo isso, né? Eu dou aula aqui há 30 anos na medicina aqui, e
a gente está extremamente assustado com um aumento significativo e uma mudança das características desses jovens, né? E a gente tem notado uma piora significativa nos últimos anos, que é uma coisa realmente alarmante e muito preocupante. Então, essas novas gerações, o que está acontecendo com elas? Aí nós vamos agora, de novo, adentrar na questão da visão espiritual, né? Das informações que nós temos do mundo espiritual. Nós estamos vivendo o que nesse momento? Período de transição planetária. E aí nós sabemos que no período, no ápice das transições planetárias, a gente observa o quê? Uma grande reforma. As sujeiras vêm à tona, na superfície, né? Aquilo que precisa ser modificado, que precisa ser transformado, fica mais visível. Na realidade, embora a gente tenha uma impressão de que nós estamos na escuridão, não, nós estamos num período de luz, porque a luz mostra aquilo que precisa ser melhorado, que precisa ser corrigido. Por isso que os graves problemas da sociedade, de nós, seres humanos, ainda tão imperfeitos, está tão explícito, tão exuberante nesse momento. Faz parte dos ápices de transição planetária, em que nós sabemos também que envolve uma grande luta, aquela luta entre luz e trevas, né? Que a doutrina espírita nos alertou e nos avisou há tanto tempo atrás que estaríamos passando por isso nesse momento, né? Então, o que a gente observa hoje com os nossos jovens? Jovens sem referência moral, sem referência religiosa, sem sentido da vida, sem objetivos claros, jovens pouco focados, que não conseguem identificar as suas missões, jovens que não conseguem gerir as suas emoções, que não conseguem enfrentar os problemas mais sérios. Jovens incrédulos, nós estamos vivenciando isso, gente. Eu nunca vi tanto jovem incrédulo. É impressionante isso. Vocês sabem que a gente tem uma disciplina aqui na Universidade de Taubaté há mais de 10 anos. É uma disciplina chamada Medicina e Espiritualidade. Somos 3 professores, eu, professor Alexandre Serafim, neuropediatra, e o professor César Augusto, que é um oncologista de cabeça e pescoço, e eu ginecologista. Somos 3 professores que damos aula nessa disciplina Medicina e Espiritualidade. Essa disciplina existe aqui na nossa instituição há mais de 10 anos, né? Até pouco tempo atrás, era um grande divisor de águas. Tocava os alunos. Nós vimos alunos chorando durante o curso, tocados, emocionados. Muitos que se formaram vinham nos agradecer, dizendo da diferença que fez na formação médica deles, né? Essa visão, essa abordagem espiritual, essa abordagem da saúde integral. Mudou. Agora, nesses últimos anos, nós estamos enfrentando graves resistências por parte dos alunos e até da instituição. Veja bem o ataque que nós estamos sofrendo, né? É o ataque às bases da sociedade, ataque às famílias, ataque à religião, quer dizer, ataque aos padrões ético-morais, né? E nós estamos vendo isso. Hoje, olha, só para vocês terem uma ideia, hoje nós não podemos nem falar nem na questão do hábito, graças a Deus, numa sala de aula. Se a gente esquecer e falar por hábito, graças a Deus, a gente está arriscado a sofrer um processo ético. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um professor aqui que, por hábito, força do hábito, ele falou graças a Deus durante a aula, ele recebeu uma reclamação dos alunos, que como ele estivesse infringindo, como ele estivesse ferindo questões conceituais, questões éticas, né? Quer dizer, as jovens se sentindo agredidos quando você, de alguma forma, toca na questão da religiosidade, né? Então, olha que ponto nós chegamos. É uma coisa impressionante. Lógico que sim, tem tudo a ver
com o que nós estamos vivendo nesse momento. Agora, é multifatorial. A gente vê hoje também jovens frutos de doutrinas ideológicas equivocadas e ilusórias. Os nossos jovens hoje, eles estão refletindo, né, influências negativas por parte de escolas e por parte de docentes que militam em ideologias equivocadas e ilusórias. E eles perdem a capacidade de raciocínio, a capacidade de enxergar, de analisar, de fazer uma autocrítica. Eles ficam absolutamente com aquela ideia fixa, o monoideísmo. A gente aprende tanto com André Luiz em suas obras. Hoje a ciência chama de dissonância cognitiva. Ou seja, você fixa a sua ideia, a sua mente numa coisa e fica cego. Você perde a capacidade de raciocínio, de bom senso, de serenidade, de equilíbrio, de análise. Você perde. Os fatos estão ali, óbvios, abaixo dos seus olhos, mas você não consegue enxergar. Isso está acontecendo com os nossos jovens. Então, jovens que não conseguem gerir suas emoções. No final disso tudo, qual que é o resultado disso tudo? Está aqui, ó. Presas fáceis. São presas fáceis, porque nós temos para o que nós temos hoje de ruim dentro da nossa sociedade. Tornam-se presas fáceis. E aí, presas fáceis para uma série de coisas, entre elas a dependência química, das drogas. E aí, nós espíritas sabemos que isso faz com que você tenha pela lei da afinidade, a afinidade com o lado de lá. Quais serão as influências espirituais para esses jovens? Espíritos afins. Espíritos afins. Né? E aí nós temos os chamados processos obsessivos, que são influências negativas de espíritos inferiores afins. Sim, esses espíritos agora encarnados, eles desencarnam na dependência química e eles permanecem no plano espiritual na dependência química. Lá não tem a droga para usar, mas eles vêm vampirizar, né, parasitar, é um vampirismo em relação aos encarnados aqui que estejam usando drogas, que estejam com o mesmo tipo de vício, né? São os processos obsessivos absolutamente relacionados nesses casos. Então, observe como a coisa é muito mais além. Por isso que a ciência comum, a medicina terrena comum, ela é pouco efetiva no tratamento desses dependentes. Né? Isso é nítido. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Isso é muito claro. Converse com as famílias que sofrem lá há anos, há tanto tempo, né, com os dependentes químicos e a dificuldade que tem de conseguir curá-los, de tirá-los dessa situação. E ali, obviamente, pela falta de alicerce, de base, esses jovens eles acabam também buscando, né, a ilusão das drogas, do álcool, etc., para fugir da realidade. Eles não têm fibra, não têm condições do enfrentamento, de enfrentar os obstáculos, né? De vencer os obstáculos. Não tem foco. E por isso se tornam presas fáceis. Então, o problema realmente é muito grave, né? E aí, então, o agravante é o dependente do lado de lá. Né? E aí, através da lei de atração, né, a influência inferior, que é muito mais do que imaginamos. Né? No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos até que ponto somos influenciados, os espíritos respondem muito mais do que os imaginais. Muitas vezes são eles que se dirigem. Olha, que te dirigem. Veja bem, quando é por influência boa, os mentores, os benfeitores, maravilha, maravilha. O problema aqui não é, a maioria das vezes, são espíritos inferiores, porque se afinam de nós, ainda inferiores. E se nós escorregamos e caímos nessas armadilhas de outrora, aí pronto.
Aí os benfeitores têm uma grande dificuldade de nos ajudar. Olha só, hein? Uma grande dificuldade. Tanto os benfeitores encarnados, familiares que fazem de tudo para ajudar aquele dependente, como os benfeitores do lado de lá. Isso está muito claro e exemplificado nas obras de André Luiz, quando nos mostra os exemplos reais que ele nos traz, né, para o nosso aprendizado. Né? Então, ou seja, é um grande alerta, é um alerta dos benfeitores. Né? Chico Xavier nos alertou em relação a isso. Tem várias obras, né? E são vários médiuns e vários benfeitores nos trazendo a mesma informação, nos trazendo os mesmos alertas. Bom, no plano espiritual, a gente observa o quê? O que nós sabemos do plano espiritual que os benfeitores nos passaram através de todas as comunicações e as obras? Que a dependência ela continua. Esses dependentes químicos do lado de lá, eles ficam aonde? Nas zonas espirituais grosseiras, as zonas umbralinas. Eles têm um aprisionamento mental. Quer dizer, o desencarne não melhora a situação da dependência. Não melhora. Aliás, há até um agravamento, porque eles vão para lá tão dementados que eles absolutamente têm uma grande dificuldade para o despertar no mundo espiritual. Ficam absolutamente aprisionados. E há um aprisionamento com espíritos inferiores dominadores. Nossa, aquela obra lá, Libertação, nos mostra isso, né? Nos mostra aquelas regiões, né, inferiores, o baixo umbral, os abismos, aquelas regiões pesadíssimas, onde nós temos grandes inteligências do mal, espíritos absolutamente cristalizados no mal. E esses desencarnados, recém-desencarnados, que desencarnam, por exemplo, na dependência química, eles vão sofrer, né, todo um processo de domínio e de controle nessas regiões por esses líderes espirituais trevosos, espíritos moralmente muito inferiores, mas que têm muita inteligência. Né? Aquela outra situação que a gente costuma falar muito na doutrina espírita, né? A inteligência sem moral, a inteligência sem amor é um perigo. É um perigo. Né? Veja o que o homem é capaz de fazer com a tecnologia. Se você tem uma radioterapia para curar o câncer e você tem a mesma energia para uma bomba atômica e matar milhares de pessoas. Imagina nós ainda, espíritos inferiores, com muita inteligência e muita tecnologia, o que nós somos capazes de fazer, como, por exemplo, destruir o nosso planeta. Então, o negócio é muito complicado. Por isso que tem que ter realmente um comando. Nós temos que ter um comando. E temos, né? Graças a Deus nós temos. Porque senão a gente é capaz de se destruir. Nós ainda, espíritos muito ainda na infância. Na verdade, nós aqui no nosso planeta, no nosso mundo, um mundo ainda de provas e expiações, nós estamos na infância espiritual, ainda aprendendo a andar. E por isso nós temos que ter um comando realmente nos controlando. Nós temos livre-arbítrio? Temos, mas é relativo. Não pode ser absoluto. Imagina se fosse absoluto. Né? Então nós temos aí o vampirismo com os encarnados, né, para complicar mais ainda a situação. São esses que desencarnam na dependência e aí vão passar por situações muito difíceis no plano espiritual e vão comprometer também aqueles que estão aqui encarnados na luta contra as drogas. Né? E aí o grande sofrimento que as obras espíritas nos mostram desses espíritos no mundo espiritual. Quer dizer, a morte física não finaliza o sofrimento das drogas. Continua no plano espiritual. Por isso que o ideal é que trate aqui, antes de desencarnar. O desencarne é um falso alívio. É um falso alívio. Aliás, uma coisa que tem que deixar muito claro para as pessoas, né?
As pessoas acham que a pessoa que está cristalizada no mal, depois que ela desencarna, ela vira santo. Ela se corrige de jeito nenhum, de forma alguma. Ela tem que ser corrigida aqui, né? Então, olha a responsabilidade que existe em todo esse processo reencarnatório, né? Então, está tudo ligado ao nosso atraso evolutivo. Por isso que a situação é tão difícil, gente. Por isso que a situação é tão difícil. E aí o perigo maior acontece nessas fases de transição planetária, que foi previsto, né? Que foi previsto. Não é novidade para nós espíritas, né? Essa pandemia que nós estamos vivendo, nesse cataclismo moral, né? É a pior pandemia que nós estamos vivendo. É a imoralidade da sociedade hoje no mundo. No mundo. E que deixa, obviamente, com as portas escancaradas para as más influências, para cair nas armadilhas, que trará grandes sofrimentos aqui e lá. E depois aqui de novo. E depois aqui de novo. Porque isso se prolonga em próximas reencarnações. Porque há lesões no perispírito, nós sabemos, e você reencarna muitas vezes com graves problemas de saúde física relacionados, né, à sua destruição em vidas anteriores. Isso acontece com o suicídio, isso acontece com a questão da criminalidade, isso acontece com o uso de drogas, né? E aí, falando um pouco do ponto de vista médico, científico, nós temos bem definidos dois tipos de dependência. É interessante, importante a gente entender isso. Mesmo dentro das casas espíritas, que têm a oportunidade de ajudar tantas pessoas e famílias com esse grave problema, quer dizer, nós espíritas, dentro da casa espírita, é importante a gente ter esse conhecimento, porque isso permite que a gente possa ajudar de forma melhor. Então, sabemos que tem dois tipos de dependência. Tem a dependência psicológica ou psíquica, que, por incrível que pareça, é a mais grave, porque é essa que continua no plano espiritual, é a psicológica ou chamada psíquica, e tem a física ou orgânica, que, por incrível que pareça, é menos pior do que a psicológica ou psíquica, né? Agora, é lógico, uma leva a outra, né? Uma leva a outra. E aí a coisa vai só se agravando, né? Agora, eu sei que vocês tiveram, né, uma palestra falando sobre a questão do álcool, né, do alcoolismo e tal. Mas eu não poderia deixar de falar rapidamente sobre a questão do alcoolismo, porque tem tudo a ver. É uma dependência química também. Só que é uma dependência completamente diferente das drogas, né? E é importante esse entendimento. Por isso eu quis trazer isso aqui hoje, para reforçar isso. O alcoolismo hoje ele é muito mais frequente do que se imagina. Tem uma altíssima morbimortalidade, ou seja, né, adoece e mata em todas as idades. Mas, de novo, começa na juventude. 20% se inicia entre os adolescentes. Mais da metade dos estudantes de colégio já fazem uso de álcool. Nos Estados Unidos já chega a ser a segunda causa de morte, porque vai causar morte de outras formas. É uma causa indireta, vamos dizer assim, né? É a causa mais comum, é o principal causador dos acidentes automobilísticos, que representa uma das causas mais importantes de mortalidade ou de morbidade, porque muitas vezes, quando não mata, deixa a pessoa com graves sequelas físicas, né? Então, ó, responsável por 60% dos maus tratos, dos abusos, dos assaltos, dos estupros, dos homicídios, dos acidentes fatais com motoristas e dos suicídios. Dos suicídios. Olha quanta coisa ruim. E o álcool está aí na liderança. E o que é a importância nessa história toda? É que o álcool é lícito. As outras drogas são ilícitas, por enquanto. Por enquanto. Eu digo por enquanto porque tem vários países que as outras drogas já não são mais ilícitas. Já estão também lícitas. E é o que estão querendo implantar aqui no nosso país.
que se torne ilícita. Imagina se tornando lícita. Não, mas aí vai ser diferente. Vai melhorar. Melhorar o quê? É só olhar para os países em que se tornou lícito para ver como piorou. É impressionante, né? Como as pessoas, né, vêm com essas ideias, sei lá da onde, e tentam empurrar isso, um autoritarismo em cima da sociedade. E aí muitos compram essas ideias, como a gente está vendo aí, inclusive a própria mídia, né? Então, não é um sintoma de problema psíquico, não é personalismo inadequado, não é criatura desregrada, não é que a pessoa é mau caráter, é uma criatura normalmente humilhada, estigmatizada, né? Não é causado por fatores sociais, culturais e psicológicos. O alcoolismo aqui está muito ligado a um fator de predisposição genética. Tem pessoas que bebem e não têm problemas. Tem pessoas que bebem e ficam dependentes facilmente e não conseguem mais sair. Por isso que no tratamento você não pode tomar um gole. Se tomar o primeiro gole, pronto, acabou. Então tem um fator fisiológico envolvido. Então essa é uma das questões que diferencia em relação à dependência das drogas, às dependências químicas outras. E esse entendimento é importante porque modifica também a nossa abordagem. As pessoas que têm tendência ao alcoolismo, ela têm alterações genéticas, de genes, de enzimas, de hormônios, e que vão estar ligados, então, a uma reação anormal. Então, por isso que pessoas usam a bebida alcoólica, não tem nada, e outras usam e é um desastre. Porque toda a fisiologia está envolvida, orgânica. Orgânica. Então é diferente. É diferente porque aqui tem um fator orgânico predisponente. Então, o alcoólatra, ele é o quê? Ele é vítima de uma doença chamada alcoolismo, em que você vê que o único tratamento eficaz é a abstinência permanente. Não tem essa história de beber socialmente. Para essas pessoas que têm essas alterações de predisposição orgânica, não existe isso. Tá? Então, eu queria trazer essa questão porque é diferente, né? E para esses pacientes, e nós podemos dizer que são pacientes, sim, porque é uma doença, apenas a psicoterapia não é suficiente. E muitas vezes a gente acaba desviando a atenção de uma causa orgânica, né? E faz, inclusive, que a pessoa que é alcoólatra se sinta culpada. Então, existem alguns mitos, né? Que um alcoólatra, por exemplo, precisa querer ser ajudado, precisa querer ajuda para ser ajudado. Não. Ele não tem nem condição de querer ajuda. Não tem. A maioria dos alcoólatras recuperados foram obrigados ao tratamento, por incrível que pareça. Uma grande pressão da própria família. E aí, aqui, igual a dependência química a outras, nós temos o problema do caneco vivo, né? Que é exatamente a afinidade com os espíritos, que também tem a mesma dependência. São esses atuais que desencarnam e continuam com o mesmo problema. Então, nós temos aí os paradigmas espíritas, né? Tudo depende da vida moral, da vigilância, da ausência dos excessos. E aí entra toda essa questão espiritual envolvida, né, dentro das suas origens, embora nessa questão do alcoolismo, vocês observam que ela é diferente da dependência química. Mas em todos esses casos, a lei da afinidade, ela existe. Seja no alcoolismo, seja na dependência química, aqui a lei da afinidade existe e é um grande agravante. Um grande agravante. Então, sem dúvida nenhuma, em situações dessas tão graves, e que é tão difícil tratar, tanto do ponto de vista médico, clínico, terreno, também é muito difícil tratar do ponto de vista espiritual. Muito difícil tratar do ponto de vista espiritual. Isso André Luiz nos mostra de maneira muito clara em suas obras. Então aí a gente vê como é importante o que, gente? As bases da sociedade. Como a religiosidade é importante em nossas vidas. Como a religiosidade era importante nas famílias, que isso se perdeu. Se perdeu nessas últimas décadas. Se perdeu, né? Antigamente todo mundo quando ia dormir, bença pai, bença mãe. Acabou isso. Acabou isso.
E isso tem repercussões, gente. Isso tem repercussões. Por isso que os espíritos trevosos, desencarnados e encarnados em conúbio, eles estão trabalhando para destruir a sociedade e impedir o avanço do nosso mundo, combatendo, batendo nos alicerces da sociedade. E aí, olha, a importância da família, que querem desestruturar. Como que a família é importantíssima para isso? Hoje, com muitas famílias desestruturadas, vocês sabem disso, inúmeras famílias hoje desestruturadas, é um prato cheio para essas coisas ruins acontecerem. É um prato cheio. Deixa os nossos jovens como presas mais fáceis ainda, né? Então, nós estamos no momento de enxergar o que está acontecendo, fazer o diagnóstico correto, para que a gente consiga um tratamento mais efetivo, né? E aí nós vamos cair naquela história, né, do sentido da vida, né? Aquela obra do Divaldo, né, que ele psicografou, da sua mentora, Joana de Ângeles, Vidas Vazias, é exatamente isso que hoje nós estamos vivendo na nossa sociedade, né, e principalmente com os nossos jovens. Vidas vazias. Por quê? Perdeu o sentido da vida. Perdeu o sentido da vida. Então, nós estamos num momento de resgate, né? E fazer com que as pessoas busquem o sentido da vida. E o sentido da vida está nas questões morais. Estão alicerçadas nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E que, para ser alcançado, precisa da religião, seja ela qual for. Porque as religiões, de uma maneira geral, né, elas trazem, pelo menos as religiões cristãs, elas trazem essas leis morais, esses ensinamentos de Jesus, que preenchem as nossas vidas. Se está difícil, né, com Jesus do lado, imagina sem, né? Imagina como isso é importante em nossas vidas. Para nós que temos um pouquinho, né, disso aqui dentro de nós, né, que nós buscamos como espíritas, como religiosos, como cristãos, imagina para aqueles que não têm. Fica muito mais difícil, né? Então, são aquelas perguntas que a gente tem que conversar com os nossos jovens. Você sente algum vazio? Você está feliz? O que está faltando em sua vida? O que você quer do fundo da alma? O que você entende como felicidade? E aí mais, né, gente? Quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Para que eu estou aqui? Qual o significado da morte? É isso só o Espiritismo para nos responder isso aqui. As outras religiões vão me desculpar, mas é só o Espiritismo para nos ensinar a combater as verdadeiras chagas que estão por trás de tudo isso. Que estão por trás de tudo isso. Que são as chagas do egoísmo e as chagas do materialismo. Nós precisamos desapegar, desprendermos das coisas materiais, para poder conseguirmos desprender dos vícios, dos excessos, do ego. Isso aí só com o Evangelho de Jesus. Não tem jeito, né? Então nós temos aqui um confronto, né, gente? Espiritualidade versus materialismo. O materialismo é ilusão. O materialismo é ilusão. Porque o que nós vamos levar dessa vida? As virtudes que nós desenvolvemos. O resto, no resto. Então, ou seja, a matéria vai ficar aqui, a riqueza material toda vai ficar aí, não levamos nada. Agora, o que nós levamos? Nós levamos as virtudes ou os vícios. As virtudes ou os vícios. Se nós levarmos os vícios, é catastrófico. Catastrófico para o mundo espiritual, catastrófico para as próximas reencarnações. Se nós levarmos as virtudes, é salvação. Se nós levarmos as virtudes, é salvação. Então, aquilo que Leon Denis nos traz na obra Depois da Morte, né? A educação da alma é o objetivo da vida. O amor é o olhar de Deus. É isso que nós temos que ensinar para os nossos jovens. Está difícil, né? Está difícil porque eles não podem nem ouvir falar na palavra espiritualidade, religião, Deus, Jesus. É impressionante isso. Vocês devem estar observando isso, né? Mas eu observo isso como educador, né?
E aí vem aquela grande mensagem de André Luiz em suas obras, o Evangelho de Jesus ser incorporado nas relações humanas, né? Essa é a grande finalidade da mediunidade na vida, né? Para que a gente possa ascender aos domínios da luz. Isso está muito claro na obra Evolução em Dois Mundos. Joana de Anjos, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, nos ensina a mesma coisa, né? Elevação moral, renovação espiritual. Somos autores do próprio destino. Nós precisamos despertar desse adormecimento que estamos, desse adormecimento da ignorância, acordarmos para a realidade imortal. O despertar da consciência espiritual é fundamental nesse momento de ápice de transição planetária, né? É o conhecer a verdade que os fará livres, né? Ensinamento do nosso mestre. Chico falava tanto isso, né? Então, nós devemos combater o mau pensamento com determinação, combater os maus sentimentos, né? Buscar a paz na própria consciência. Neste momento tão difícil, a paciência é fundamental. Chico nos ensinou isso, né? Que a paciência desarticula os mecanismos do mal, que a melhor maneira de nós enfrentarmos o mal é colocarmos o bem em prática, não é responder ao mal com o mal, né? Então, cuidar de nossos pensamentos, cuidar de nossos sentimentos. Como que a doutrina espírita nos ensina isso, né? É a nossa reforma íntima. É a nossa reforma íntima, né? O nosso maior inimigo não é o outro, né? O nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o homem velho. Nós trazemos as chagas de vidas passadas, né? Esse é o nosso verdadeiro inimigo, nós mesmos, né? E qual que é a melhor estratégia para vencer isso? Orar, vigiar, fazer o bem, né? E utilizar uma das grandes potencialidades da alma, que é a vontade. A vontade, que nós até subestimamos, né? Ah, se tivesses um pouco de vontade, está lá no Livro dos Espíritos. Leon Denis nos traz isso também, né? Como uma das grandes potencialidades da alma que a gente subestima. Dr. Bezerra fala que a melhor maneira de orar e vigiar é trabalhar no bem. Então, quando você está fazendo o bem, não tem tempo para caber. O grande perigo, gente, é a preguiça, né? É você ficar sem fazer nada. Isso é um perigo, porque isso aí abre as porteiras para as más influências e para você fazer besteira, né? Não deixe as paixões inferiores escravizarem a sua mente. Então, utilize a sua mente para coisas boas. Ocupe o seu tempo fazendo coisas boas. E a mensagem final, ela vem de Jesus, né? Amai-vos e instruí-vos. É isso aí, né? Amai-vos e instruí-vos. É isso que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo. É um trabalho de formiguinha, não é fácil, estamos todos aí na luta, mas nós temos que fazer a nossa parte individualmente, porque é uma luta, né, individual, mas também temos um compromisso coletivo, né? Eu posso dizer para vocês, para consolar, que para deixar a gente um pouquinho mais assim otimista, é que a própria ciência hoje, a própria medicina, a nova psiquiatria, está trazendo agora os tratamentos espirituais, a abordagem espiritual do paciente com dependência química e alcoolismo. Acabou de sair umas diretrizes agora da psiquiatria sobre diretrizes da abordagem espiritual nos pacientes com dependência, né? Saiu agora, recentemente, da Sociedade Brasileira e Internacional de Psiquiatria. Infelizmente, boa parte dos psiquiatras ainda nem tem conhecimento disso, né? Mas é recente, mas é lógico que leva um tempo para ser implantado, porque existem os paradigmas, né? Os preconceitos, é muito difícil. Você vê a dificuldade que nós estamos enfrentando hoje na universidade, com a nossa disciplina, tão importante na formação médica, a resistência que nós estamos encontrando hoje, que há pouco tempo atrás nós não tínhamos essa resistência, e da própria instituição. Da própria instituição, que em determinado momento até nos apoiou na implantação, e hoje nós estamos tendo grande dificuldade, né, de enfrentamento, inclusive com a instituição. Então, é uma batalha. A batalha, ela é grande, mas nós temos que ter fé. Aquela fé inabalável de saber que a luz vai prevalecer, que existe um comando superior. Não podemos jogar a toalha. É a fé verdadeira. Fé é confiar e trabalhar no bem. E, logicamente, unidos, pelo menos aqueles que aspiram o bem, que aspiram à luz, unidos somos mais fortes. Então, nós
na doutrina espírita, no movimento espírita. Nós temos que tomar muito cuidado com esses movimentos de desunir, porque é isso que os espíritos trevosos estão tentando fazer. Desunir para enfraquecer, desunir para destruir. Para isso eu queria trazer aqui para vocês, intermediar, né? E que cada um que está aqui assistindo possa, né, ser um foco, uma fonte para multiplicar isso, porque nós temos um compromisso importante como espíritas, né? Lembrar que apesar de sermos endividados e imperfeitos, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Muito obrigado aí pela paciência. Estou à disposição, caso queira aí comentar ou perguntar alguma coisa. Meu irmão, nós só temos a te agradecer. Foi um ótimo estudo. Realmente você trouxe para a gente essas advertências, né, do processo que estamos vivendo no momento e uma grande ameaça à nossa juventude. E precisamos trabalhar enquanto espíritos imortais, enquanto trabalhadores da última hora, enquanto espíritos, para divulgar o Evangelho de Jesus, para divulgar essas máximas do Cristo, buscando sempre, né, fortalecimento, lembrando dessa grande potência da alma que é a vontade. Precisamos acionar essa vontade, precisamos nos unir nossas forças para podermos enfrentar esse grande mal. Antigamente a gente dizia assim, esse grande mal que se avizinha. Não, ele já chegou, ele está aí no meio de nós. Ele é uma realidade, uma crua, triste, cruel realidade, comprometendo muitas gerações futuras. Muitos irmãos nossos chegando ao plano espiritual em situações lastimáveis, comprometendo durante muitos anos várias reencarnações, porque nós sabemos que muitas vezes essa problemática da dependência química não se resolve em uma reencarnação. E além de todas as outras questões que trazem, envolvem aqui a nossa vida aqui na Terra, como você bem elencou, a violência, né? Todo esse tipo de coisa envolvendo a família. Então, realmente é uma pandemia, nós estamos vivendo uma outra pandemia, muito mais grave do que a última que tivemos, porque essa compromete, talvez por milênios, um espírito, um irmão. E isso, e como você bem disse, ninguém está livre de um fato como esse em sua família. Então, vamos todos trabalhar, vamos falar sobre isso, vamos alertar, para que assim nós possamos, se não evitar totalmente, mas aliviar, né? Diminuir um pouco esse impacto que tem sido muito cruel na nossa sociedade. Você falou da juventude, mas também eu quero lembrar aqui da dependência química da terceira idade, porque é outra coisa que estamos encontrando. E o alcoolismo, que é muitas vezes esquecido nessa situação, né? Nós sabemos que o alcoolismo é terrível e qual de nós, dentro da própria família, ainda não viu um ente querido ser destruído por esse vício que é o alcoolismo e considerado uma droga lícita, e aí sendo apresentada nas televisões, na mídia, como algo maravilhoso e que traz poder e status às pessoas. Então, nós temos que trabalhar muito ainda, buscando auxiliar Jesus e seus mensageiros nesse trabalho. Eu agradeço a você por ter trazido esse tema de forma tão incisiva, nos ajudando a combater esse mal terrível. Muito obrigado. Leve o nosso abraço aos companheiros do Centro Espírita André Luiz e esperamos poder sempre contar com a sua palavra tão lúcida e esclarecida em nossos trabalhos futuros, tá bom? Ó, um beijo no coração. Bem, meus Obrigado. irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso painel espírita sobre a dependência química. Foram 4 palestras que nos ajudaram nesse esclarecimento. E vamos encerrando aqui,
A Casa de Francisco de Assis está sempre aberta para falar desses temas tão importantes para o espírito. Em setembro, vamos falar sobre a questão do suicídio, outra problemática que também vem assolando os nossos jovens, a sociedade, atingindo os nossos jovens. E o suicídio ele traz o preconceito, porque as pessoas não gostam de falar de suicídio, né? Há um preconceito até nas famílias que evitam falar sobre isso, porque ainda é como se as pessoas tivessem vergonha se algum ente querido se suicidou, então, às vezes, as pessoas não falam sobre isso, têm medo, vergonha, receio de falar sobre isso, mas nós precisamos falar sobre isso. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso painel, agradecendo a presença de todos, e eu vou pedir para o nosso irmão Guilherme, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Liga seu microfone aí e faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Claro, Rosa, um prazer. Agradeço aí o André, sempre muito bom ouvi-lo. Então, nós vamos, nesse momento, encerrando esse painel sobre os vícios, rogando sempre a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa nos fortalecer diante dos desafios encontrados pela vida. Sejamos nós os combatentes das viciações em nós mesmos, que possamos também levar as vibrações amorosas a todos os irmãos necessitados de consolo. Que o Evangelho do Cristo seja esse instrumento de lapidação, de libertação consciencial, tirando as algemas de si mesmo para um despertar de um ser muito mais consciente. Que o Cristo Jesus fortaleça-nos, abençoe-nos e nos dê sempre a sua paz. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, companheiros que estiveram conosco até agora. A nossa casa está sempre de portas abertas aqui em Petrópolis. Os nossos trabalhos online também estão sempre acessíveis a todos. Recebemos aqui os nossos amigos espíritas e que estão trabalhando pela divulgação do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós. Olha, um beijo no coração de todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês conosco. Que Francisco de Assis, que a espiritualidade amiga, que Jesus abençoe na sua imensa Boa misericórdia. noite. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau. Fiquem com Deus. A todos. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.